Renato Uma Oliveira. parte, por favor. Renato, vereador Renato. Senhor presidente, Depois uma parte também, vereador Renato. É nobres muito pares, já me concentro. Vereador Meneguzzi, saudar o vereador Meneguzzi, um bom retorno. Espero sucesso, né? Como o senhor sempre teve, dedicação bastante à casa, que espero que volte com óculos novos, como diz o vereador Felipe, né? Para sempre o senhor com a sua lupa para enxergar mais longe. Mas eu quero dar uma introdução, já concedo duas partes. Eu vi o vereador Lucas Dil falar aqui na tribuna sobre a paralisação de ontem, né? Para mim não foi greve ontem, foi uma paralisação. Paralisação de um dia que poderia ser evitado, né? Se o governo acreditasse que tivesse meia dúzia para frente de frente da prefeitura. Quando tinha 2.000 e poucas, todas as escolas fechadas, né? 2.000 e poucas pessoas em frente do largo da prefeitura. Aí houve negociação. Que bom que quando houve. Quando estava lá na metalúrgica, a gente ouve dizer o seguinte, que quando para o barulho das máquinas, tem pessoas que te ouvem. Aqui, quando pararam o barulho da sineta, quando o barulho da sineta parou de tocar, ouviram. Que bom que foi uma negociação boa. Não tudo que o sindicato quer, nunca é isso. Não é o que a prefeitura queria, mas eu acredito que foi bom para todos. Quem esteve ali, caminhando, conversando com as pessoas, viu de que forma que foi essa negociação, uma conversação, acho que mais de 1 hora ficaram negociando a prefeitura com o sindicato, né? E acredito que foi uma baita de uma negociação, não vindo a reforma administrativa aqui na casa. Eu acho que ganhou os dois, principalmente os servidores públicos ganharam com isso, não vindo, porque aqui se votasse favorável, contra, era um desgaste para os servidores, já perderam bastante com a reforma da Previdência. Então, vejo que, neste momento, foi super importante o sindicato, da forma que foi essa negociação, jogou até o meio-dia, não tinha resposta, não tinha sinalização nenhuma de reunião, de acordo, de conversa, e logo após, à tarde, como disse, as escolas paralisaram 100%, as UBS paralisaram dentro da legalidade, aquelas que puderam parar e as outras ficaram trabalhando normal, aquelas de 40%, né? Ficou trabalhando. Então, isso eu acredito que foi um bom acordo para as duas partes. Não sei quem tinha pedido a parte para a primeira vereadora Estela. Muito obrigada, vereador Renato. É uma coisa bem pontual. É só porque quando a gente vai fazer uma fala, é importante a gente saber o que a gente está falando, né? Rota do Sol é responsabilidade do governo do estado, tanto que ela é uma ERS. BR é do governo federal, ERS, governo do estado. Tanto que se tinha discussão se ela ia entrar para a concessão dos pedágios ou não. Os pedágios que eram do governo do estado. Então, se a gente cobra a entrada do bife, a gente cobra do presidente Lula ou do Eduardo Leite? Do Eduardo Leite. Então, para a gente falar, é bom a gente entender direitinho de quem que a gente tem que cobrar. Uma coisa bem pontual. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Acho que o vereador Rafael, depois o vereador Fantinel. Eu também gostaria de emendar a fala, vereadora Estela. O Hospital Geral é um hospital do Estado. Ele é um hospital do Estado, ele não é um hospital federal. E nem um hospital municipal. Quem tem gestão da saúde é Caxias do Sul, é o prefeito Adiló que contrata com os hospitais. Agora, pode vir, vereador, mas o que o Hospital Geral tem que fazer com o governo do federal
é habilitar os leitos, ele solicita habilitação. O que tem que ser feito aqui no Rio Grande do Sul é a readequação do teto MAC, que está mal distribuído. A partir disso, vem um novo financiamento do governo federal. Mas agora, querer atrelar isso, e eu digo uma coisa assim, olha, nos últimos anos, governos não têm ministra melhor, pesquisa em histórico da Anísia. Uma sanitarista, uma pessoa espetacular. Então, e quero dizer outra coisa, vereador Renato. Sabe por que eu consegui mais de 20 milhões em emendas? E o senhor, vereador Bressan, também conseguiu milhões em emendas no governo passado. Porque existia o mesmo formato. E eu vou mostrar um vídeo depois, do deputado Afonso Mota. Infelizmente, é o presidencialismo de coalizão que a gente vive no nosso país. E como no governo do Estado, como no governo municipal, nós vivemos esse sistema. Então não tem nada de legal. Vamos mudar o sistema? Vamos mudar. Agora, compra de votos. Como assim compra de votos? Até fiquei agora preocupado com o que o senhor falou. Se tem desvio de dinheiro, alguma coisa. Porque assim, olha, todos os deputados, inclusive do PTB, um deputado do PTB votou favorável. Vocês têm um deputado e votou favorável, valeu. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Fantinel, sua parte. Obrigado, vereador Renato. Eu queria sair um pouco dessa seara ali, queria falar sobre o que o senhor está trazendo na tribuna hoje a respeito da paralisação, né? Eu queria dizer para o senhor que eu aproveito esse momento importante que o senhor está na tribuna falando sobre a paralisação, que tem muitos funcionários públicos, infelizmente, que vieram nas minhas redes sociais me atacar, dizer que eu sou contra o funcionalismo público. Simplesmente porque eu disse que eu sou contra como é que agora me fugiu a palavra? Quando o prefeito dá um aumento... A trimestralidade. Não. Quando o prefeito dá um aumento, é para todos, né? Sim. Não tem como dividir... Aposentado ou não. Isso, categorias. Porque o que eu disse, o problema é que se o governo dá 3% de aumento, para aquele pobrezinho funcionário público que ganha 3, 4 mil reais, entendi. É uma mixaria. Ele não faz nada. Agora, aquele que ganha 25, 26, 30, não sei quanto, aquilo é um dinheirão. Eu seria a favor e eu iria junto com o sindicato pedir aumento para aqueles que ganham menos de 5 mil, que é a maioria, e que precisa ganhar aumento para poder sobreviver. O problema é que a gente tem que se preocupar com a cidade. E aí a gente diz, bom, se der aumento para um, vai ter que dar para todos. E aí aquele que não precisa vai receber. Então é isso que eu sou contra. Não que eu seja contra funcionalismo público, muito pelo contrário. Eu sou favorável a ajudar aqueles que mais precisam, aqueles que ganham menos. Obrigado, vereador Renato. Obrigado, vereador Fantinel. Uma parte, vereador. Sua parte. De imediato, vereador Meneguzzi. De forma rápida, sobre saúde. A gente tem conversado aqui muito sobre os recursos que não chegam da área da saúde. Nós temos uma empresa chamada MV Assessoria. As UBS estão enfrentando dificuldades de enviar os seus dados, né, para o Ministério da Saúde. Os dados não chegam, as metas que são estipuladas, elas acabam sendo não enviadas ou enviadas a menos. Isso é muito ruim para o município, que se os indicadores da saúde não chegam ao Ministério da Saúde, evidentemente que as verbas do Ministério da Saúde não vêm para a nossa cidade. Então, foi esse um dos apontamentos que eu entreguei ao líder do governo, porque essa empresa MV Assessoria, ela não está prestando um serviço adequado para que as UBSs enviem os seus indicadores corretos para o Ministério da Saúde, e por essa razão nós poderíamos receber mais recursos do Ministério da Saúde. Obrigado, Uma vereador. parte, vereador. Obrigado, vereador Meneguzzi. De imediato, sua parte, vereadora. Obrigada, vereador Renato. Eu acho importante, seja muito bem-vindo, meu colega jornalista, Relações Públicas, agora é vereador comigo aqui, Alberto Meneguzzi. Acho importante essa fala. E também em relação a essa questão da repactuação, que a gente fala tanto aqui, né? A gente sabe que ela vem sendo discutida pelo governo do Estado, com a ministra Anísia, que esteve conosco, esteve em Porto Alegre conosco, né? O governo do Estado esteve em Porto Alegre, fez essa discussão, e a gente sabe também que esses cálculos são a partir de estimativas que foram apresentadas pelos municípios, né? Então, nós estarmos abaixo de Pelotas não tem nenhuma relação com o governador Eduardo Leite, até porque é muito anterior a isso, mas
foram feitas lá atrás e a gente errou quando fez, né? Porque não previu da forma correta, tanto que nós estamos abaixo de municípios que têm gestão plena como nós e que são muito menores do que Caxias do Sul. Então, isso é uma discussão que vem sendo feita. E eu queria falar sobre o tema que o senhor traz também, que é importantíssimo. O vereador Lucas Dil já falou sobre isso um pouco também. Acho que é muito importante, e foi muito importante, a construção que foi feita ontem pela Prefeitura, né, pelo Executivo e pelos servidores municipais, que o que a gente tem que pensar sempre não é para o bem de um ou de outro, mas é para o bem da comunidade, que, né, com uma paralisação acaba ficando sem acesso a alguns serviços. E queria fazer um reforço, que um dos itens, por exemplo, 2 deles que estão trabalhados nessa pauta, não foram novidades e não foram decididos ontem, que é aquela relação da vigência, né, garantir a vigência daquela lei relativa ao regramento da aposentadoria dos servidores PCDs, que nós votamos aqui. Quando nós votamos, fomos inclusive acusadas de sermos contra os deficientes, muito rapidinho, mas nós sabíamos que essa era uma discussão que a gente precisava fazer na sequência. Então, eu e a vereadora Tatiane Frisso viemos fazendo isso há bastante tempo com o governo municipal e estamos felizes de ter selado agora essa decisão. Para concluir, super rápido, presidente. Agradeço pela parte. Só dizer o seguinte, eu quero ver sobre essa situação, o vereador Bressan falou hoje, sobre essa morte que aconteceu ali na Rota do Sol. Sobre essa morte, o próprio vereador Rafael falou há poucos dias a questão do Senalba, que não era obrigação. Hoje o vereador Lucas falou mais ou menos a mesma coisa, não tem nada a ver. Se tivesse transporte na Codeca, transporte para os servidores, esse acidente talvez teria sido evitado. Essas servidores teriam entrado lá dentro da Codeca com o transporte coletivo contratado, porque como tem a maioria das empresas. Então, às vezes, se resolve a coisa de outra forma. Então, questão do Senalba, questão dessa morte que aconteceu, talvez poderia ser resolvido de outra maneira. Muito obrigado.